Vamos tratar de um tema muito interessante. Você ouviu no Gazeta Entrevista, você ouviu e viu aqui no Gazeta Entrevista Dr. Florindo Puerches falando das eleições da OAB. E hoje eu recebo o advogado criminalista Sanderson Moura, que defende as eleições diretas para a escolha da lista sêxtupla, que é apresentada ao Tribunal de Justiça, que a transforma em lista tripla e então vai para a escolha do governador Tião Viana. Para que você tenha ideia, este é um assunto que levanta tanta polêmica porque os advogados independentes, como eles gostam de ser chamados, defendem eleições diretas. Voltariam cerca de 2.000 advogados que hoje estão em dias com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre. Eles entendem que, desta maneira, a escolha seria mais democrática, ouvindo a pluralidade dos advogados e tem, inclusive, o apoio de mais de 1.000 estudantes de Direito da Universidade Federal do Acre. Eles entendem que a escolha apenas pelos 30 do Conselho retiraria esse direito plural de escolha dos advogados. Doutor Sanderson Moura, muito boa noite. Boa noite, Elan. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Os senhores já entregaram oficialmente ao presidente da Ordem, doutor Florindo Puerches, um pedido para que o Conselho entenda que as eleições para a lista sêxtupla sejam eleições diretas. Por que os senhores acham que as eleições diretas, com a votação de todos os advogados filiados à Ordem em dias com a Ordem, é o modelo mais apropriado neste momento? Porque, Elan, a democracia é uma vocação da nossa história. Então, quem conhece a OAB, desde quando ela foi fundada no país, nos seus primórdios ainda no Império, ela sempre nasceu para defender um Estado democrático de direito. Então, se ela prega a democracia na República, ela tem que exercer a democracia, nada mais coerente do que isso. Então, nossa proposta é uma proposta que vem com essa coerência com a nossa história. Eu não posso exigir que os outros arrumem a sua casa quando a nossa casa não está ainda arrumada. Então, essa participação direta dos advogados é um momento oportuno para que nós possamos amadurecer a nossa livre escolha, a nossa capacidade de se autodeterminar. Nós da OAB não podemos mais nos influenciar por partidos, por governos, por qualquer tipo de força estranha à nossa classe de advogados. Então, nada mais justo que o conjunto da categoria, preenchendo seus requisitos, cada advogado vote nessa lista de 6 nomes que vai ao Tribunal de Justiça para escolher 3 e o governador indicar um desembargador. O doutor Florindo Puerches, em entrevista aqui mesmo do programa, que o senhor assistiu, eu questionei por que o senhor acha que a escolha colegiada é a melhor. Olha, Alain, eu não posso interferir porque sou presidente da Ordem, mas entendo que a escolha do colegiado, dos 30 conselheiros, é a melhor opção, porque assim nós evitaríamos que os advogados fossem cooptados, ele não utilizou esse termo, mas com churrascos, com eventos para que apoiassem tal candidato, tal candidato. O senhor acha que esse entendimento realmente é o melhor entendimento nesse caso? Esse entendimento é o mesmo, eu vou fazer um paralelo com o júri. As pessoas dizem que o júri não presta porque o júri é muito influenciado. Mas a mesma influência pode acontecer com o juiz togado, concursado. Então a mesma influência que está sujeita a acontecer no conjunto da classe dos advogados, com maior razão, na opinião, dentro da opinião, pela lógica do que o Florindo falou, o presidente, está sujeita a acontecer também no Conselho, dentro do Conselho também, que é um grupo mais restrito ainda. Outra coisa, Alain, o Conselho é passageiro, esse Conselho ele fica aí só 3 anos, a classe dos advogados é permanente, o desembargador que vai ser indicado, ele é vitalício. Então não é um conselho que... É um bom argumento. É um conselho só de 3 anos, escolher um desembargador que vai durar uma vida toda ali, uma vida inteira por ali. Não, então é o conjunto da categoria que tem que ter essa responsabilidade, e não um órgão passageiro. Passageiro no sentido dos seus componentes, que ficam só 3 anos ali e entra outros. A escolha direta pelo conjunto dos advogados estaria menos propensa a interferências, a ingestões políticas partidárias? Menos, porque o advogado, a primeira coisa que o advogado vai votar, o advogado ele vai imbuído do propósito de indicar a pessoa que realmente represente o espírito da advocacia. Notório saber jurídico, idoneidade, 10 anos de exercício e 10 anos de efetivo exercício. A pessoa profissão tem que mostrar que tem exercício. 5 processos por ano, pelo menos. Mas a pessoa não pode estar entrando assim por representação da advocacia sem advogar. Então nós podemos fiscalizar isso, o eleitor, advogado. Essa pessoa que é candidata advoga mesmo? Da onde é que ele vem?
Será que ele conhece os problemas da advocacia, conhece as nossas dificuldades, pode representar essa forma de ver a justiça no tribunal? Então, esse controle desses requisitos, se o Conselho ele pode também examinar o notório saber jurídico desses requisitos, cada advogado votando, ele, ao votar no fulano de tal, ele já está também examinando o notório saber jurídico, a reputação ilibada, o exercício da advocacia. Sendo o próprio Conselho responsável por decidir, e tem que ser até o final agora de junho, se a eleição será através do Conselho ou por votação direta dos advogados, os senhores já têm uma ideia, esse grupo de advogados independentes já tem uma ideia de como pensam os membros do Conselho que vai decidir sobre a eleição direta ou de colegiado? Olha, essa petição que nós protocolizamos, ela espelha, não é 3% da advocacia, ela espelha um conjunto muito grande dentro da advocacia, quase 50%. É tanto que muitos conselheiros já manifestaram apoio a essa proposta, porque vê essa proposta mais condizente, mais coerente com a nossa história, essa forma dos advogados participarem, porque nós, às vezes o presidente Florindo e a gestão diz, na época antiga era assim. Ele querer escolher um desembargador só pelo conselho, está querendo manter uma época antiga, que nós temos que ultrapassar ainda. Essa questão de escolha direta pelos advogados é uma coisa antiga, pelo Conselho é antiga e nós temos que dar oportunidade aos advogados se manifestarem. O Pará, o Espírito Santo, Sergipe, outros estados já colocaram em prática essa proposta. Tem gente dentro do Conselho que almeja ser candidato, que almeja participar da lista sêxtupla. Mas pelo regimento, se eu não me engano, não é permitido, a não ser que haja uma mudança no regimento. O senhor está a par dessa questão toda? Quem faz parte do conselho, não pode não tem como ser candidato, né? Agora, se a eleição for direta, se a eleição for direta, já abre uma oportunidade, uma argumentação para que até membros do conselho possam se candidatar, já que a eleição ela vai não acontecer, depende dos votos só dos conselheiros. Dos conselheiros, a lista sexta, ela vai ser escolhida pelo conjunto da advocacia. Então, assim haveria uma oportunidade deles participarem. Os senhores tiveram quase 300 assinaturas de advogados e estudantes de direito e o apoio de quase toda a classe dos estudantes de direito da UFAC? Olha, os estudantes de direito, Uninorte, FIRB e UFAC, foi quase 90%. Quase 90% dos estudantes que fazem direito, que estão vivendo esse período, o direito dessa maneira, participando, se sentindo construtores da nossa ordem, opinaram, e é uma opinião que tem que se levar em consideração, porque muitos são estagiários, muitos serão advogados, muitos estarão futuramente, em breve, exercendo a profissão de advogado. Então, é importante levar em consideração essa quantidade do mundo acadêmico, dos estudantes que assinaram essa nossa proposta. Agora é bom que se lembre, para você em casa, o próximo desembargador, ao final do mandato do doutor Adair Longuin, será este agora, que vai ocupar a vaga da desembargadora Isaura Maia. Por quê? Porque é determinado pelo 5º Constitucional que a advocacia tenha seu representante no conjunto do Tribunal de Justiça, nos desembargadores, e este será o próximo desembargador. E depois o próximo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, é uma escolha que tem que ser muito pensada. Mas o senhor não acha que é importante despolitizar, doutor Sanderson? Até porque existe uma briga política, a gente sabe que há uma disputa entre o doutor Florindo e seus apoiadores e os advogados independentes, que tem no senhor uma das principais lideranças. Não seria interessante despolitizar esse momento, essa questão, para que pessoas que são simpáticas à proposta das eleições diretas possam votar sem estar inseridas nessa questão tão política de disputa dentro da OAB? Sem dúvida. Mesmo porque esse requerimento, esse movimento que nós estamos fazendo, não é do movimento dos advogados independentes, é do movimento amplo. O Florindo mesmo reconheceu que no requerimento tem muitos amigos, apoiadores dele assinando. Então, nós estamos nessa linha do que você falou. O que precisa é que o outro lado esteja também e discuta com maturidade essa nossa proposta, que já é prevista num provimento 139 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para ser feitas essas eleições diretas. Inclusive, o presidente Ofi Cavalcante, estava conversando hoje com o Ednei Muniz, ele estava dizendo isso, foi um dos proponentes dessa ideia lá no Pará, quando ele foi presidente da Ordem dos Advogados no Pará, o Ofi Cavalcante. Que é o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele defende as eleições diretas. Defende as eleições diretas. Ele foi o proponente disso no Pará. Isso não é um cabo eleitoral, é um general eleitoral. Sem dúvida. Então, isso só mostra que nós estamos dentro de uma tendência natural de amadurecimento democrático da instituição.
E nós não podemos perder essa oportunidade achando que só porque vai ter uma festa, um churrasco, um forró, não sei o quê, vão fazer política, vão pedir campanha. Vão cooptar advogados. Cooptar advogados, isso não existe. Essa é uma forma que eu acho que precisa refletir, raciocinar mais, examinar mais com imparcialidade, levando nossas divergências, distanciando nossas divergências e analisando com proporcionalidade, com razoabilidade, essa ideia levantada pelo conjunto da advocacia, grande parte da advocacia. Eu sei que existem advogados pleiteando essa vaga, como o doutor Maurício Hohenberg, doutor Dilardo Marques foi citado, não conversei pessoalmente com ele, mas foi citado como um dos pleiteadores, doutor John Nóbrega Leal, que é defensor público, não sei se o doutor Valdir Perazzo também estaria interessado, enfim... Rui Duarte já manifestou doutor também. Rui Duarte já manifestou. E o doutor Sanderson Moura também manifestou o desejo? Não posso, porque eu não tenho ainda 35 anos. Ah, o senhor é muito jovem. É um dos requisitos ter 35 anos de idade. 35 anos até e 10 65. anos de... O senhor tem quantos anos? anos de... Eu tenho 7. 7 anos. Daqui a um tempo vai poder pleitear. Conversei aqui com o advogado criminalista Sanderson Moura, que defende o voto direto para a escolha da lista sextupla para ocupar a vaga do desembargador, que é do 5º Constitucional, representada pelos advogados e pela classe aqui no Estado. Doutor Sanderson, muito obrigado pela sua vinda, viu? Grato, Alan. Eu que agradeço a oportunidade de a gente expor essas nossas ideias aqui, levando em consideração sempre a ideia de aperfeiçoar as instituições do nosso Estado. Maravilha. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.